Programa ricardoorlandini.net. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. Eu sempre gosto de falar de questões relacionadas com a saúde pública, com a saúde das pessoas, com o bom comportamento que a gente tem que ter para manter a saúde em dia. Agora que muita gente descobriu que tem mais 40, 50, 60 anos de vida pela frente. Para nos falar um pouco sobre a área de alimentos, que são os cuidados que a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre tem há vários anos, eu sempre que posso trago alguém da Secretaria para falar sobre isso. Está aqui a médica veterinária Paula Marques Rivas. Daqui a pouco. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Doutora Paula, bem-vinda ao programa ricardoorlandini.net. Tá? Olha, como eu disse, né, eu gosto de falar desses temas que envolvem a saúde pública. Falamos de vacinação, as campanhas de vacina, cuidados que tem que ter com a criança, aquelas lendas de que não toma vacina, que faz mal, aquele negócio que não é coisa de brasileiro, não foi só os brasileiros que inventaram isso aí, né? Começou lá na França, que bobagem essa aí de dizer que vacina de sarampo e daí o surto de sarampo em todo mundo por conta dessa loucura, dessa debilidade. Mas, Paula, a gente tem que ter um cuidado, não só em casa, quanto na rua. Podemos começar dizendo o seguinte: estamos no inverno e o pessoal acha que no inverno não tem problema de maionese, no inverno não tem problema de deixar a carne crua ali em cima do balcão e tomar minha caipirinha, um vinhozinho e depois assar a carne. Mas não é bem assim, né? Não é. A redução da temperatura média do dia, ela dá uma falsa impressão de proteção aos alimentos, né? A gente sabe que a multiplicação bacteriana dos alimentos, ela tem uma faixa ideal de crescimento, que é de 5 a 60 graus. Essa faixa de temperatura é a temperatura ótima de crescimento das bactérias. Então, num dia um pouco mais frio, né, a gente ainda está dentro dessa faixa. Então, o alimento exposto em temperatura ambiente, ele ainda está exposto ao risco de proliferação bacteriana e, posteriormente, se consumido, dessa forma, pode gerar, assim, algum dano para quem for consumir. E, Paulo, assim, vamos na boa, né? Nós, porto-alegrenses e gaúchos, né? Nós temos 4 estações do dia no mesmo dia, né? 4 estações do ano no mesmo dia, não é verdade? Isso. Então a gente chega lá de manhã, 6 graus, batendo queijo. Daí a gente pega, eu me lembro que eu enchia de agasalho os filhos, daí eles corriam um monte no pátio do colégio, ficavam suados, coisa e tal, e meio-dia 28 graus, no mesmo dia. Churrasquinho, domingo, você tomando seu chimarrão, deixa a carne toda espetadinha, bonitinha lá, a maionese, já vou botar na mesa porque tá frio, bota aqui o solzinho em cima para ajudar ali, ilumina as bactérias ali. Maravilha, não dá pra fazer isso, né? Então, é um grande perigo a gente ter esses abusos de temperatura. E mesmo com a maionese industrializada. Mesmo, né? Com a maionese industrializada. É claro que a maionese industrializada ela tem um risco muito menor, porque você tem todo um processo produtivo, tecnológico desse molho que faz com que não tenha salmonela. Mas pode ter outros agentes ali agregados durante a manipulação da maionese, porque a maionese é a salada de batata com maionese, então tu tem uma manipulação ali na residência da pessoa e isso agrega uma carga bacteriana ali. Então, mesmo sendo industrializado, há o risco sim, qualquer alimento perecível que fique em temperatura ambiente, há um risco sim de proliferação bacteriana, independente da estação do ano.
A gente tem ainda o agravante que nesse período de dias muito frios, com grande amplitude de variação de temperatura, isso dá uma falsa impressão, tanto para os estabelecimentos, os manipuladores de estabelecimentos, quanto a dona de casa, né? Ah, tá frio, vou deixar aqui que não tem problema. Tem sim, justamente por essa oscilação de temperatura. Deixa na geladeira, bota... Vamos sentar, pessoal, vamos servir. Bota a salada lá. Isso, a orientação é essa. Servir a comida, tirar, né, do refrigerador ou do forno no momento que for comer, que for consumir. Evitar com que o alimento fique em temperatura ambiente por longos períodos. E se vai comer na janta ou vai deixar... Ok, terminar de servir a salada, bota na geladeira, não tem problema nenhum, gente. Ninguém vai ficar bravo por causa disso. Desde que bem acondicionado. A gente sabe que tem muitas tradições, muitos costumes, né, de dona de casa, por exemplo. Termina o almoço, guarda o arroz dentro do forno. Aí não coloca na geladeira. Viva! Elas estão esperando ali, elas estão com aquela carinha, vamos lá, gente, quem é que nós vamos pegar aí? Né? E aí depois tem casos de diarreia, vômito e justamente por esses desvios simples de prevenir. Hoje tem um filme aqui, tem até uns potinhos, eu olhei outro dia fazer uma propaganda de graça, eu olhei no Facebook, tem uns potinhos que bota ali, que fecha qualquer coisa, isso, né? Cobre direitinho, bota na geladeira, porque a geladeira, gente, ela não é limpa como a gente imagina que ela tá cheia de bactérias lá dentro também. A geladeira ela tem que ser bem manejada pela dona de casa, né? Estabelecer uma frequência de limpeza, os alimentos também de forma bem acondicionada ali dentro, sempre fechados. Verificar e ter uma rotina de verificação também de a temperatura do refrigerador e do congelador está correta. A temperatura do refrigerador ela tem que estar abaixo de 5 graus. Então a dona de casa tem que criar essa rotina de ter um termômetro, avaliar a temperatura da geladeira. Muitas vezes ela está com algum problema de manutenção e ela não consegue manter o alimento na temperatura correta. E aí pode ter problema mesmo colocando o alimento dentro do refrigerador. Então essas questões são importantes de ser verificadas dentro da residência. Por que vocês acham que volta e meia tem alguém ou do supermercado ou da vigilância sanitária no supermercado, no balcão lá medindo a temperatura? Porque o alimento pode estar na validade, gente, mas ficou uma tarde inteira a 20 graus. E a temperatura dele no balcão tem que ser 4 graus. 3 graus, 5 graus, 6 graus. Daí tu vai lá no congelador do supermercado, que tem que estar 14 abaixo de zero, 10 abaixo de zero e está a 4 graus. Isso. E daí você pega, interessante, a lasanha está molezinha, coisa, não pode levar aquilo, gente. A carne está mole. Uma vez eu cheguei para um cara do supermercado reclamar que toda a carne do balcão ele me encheu de desaforo, disse, não tem problema nenhum. Pi. Bom, agora o senhor vai ter problema. Daí ele chamou os caras correndo para recolher ali. Mas assim, não deu, eu não terminei de fazer no rancho do supermercado, já estava, o pessoal do Zeca aqui já estava lá no supermercado vendo, e daí já olhando aquele balcão que eles esvaziaram, correndo e vendo todos os outros, e todos estavam com problema. Olha, o problema de comprar um alimento na validade, se ele está acondicionado no supermercado ou no mercado ou armazém em temperatura adequada, é o mesmo da sua casa. Não adianta o senhor, em casa não tem problema, eu posso estar numa temperatura inferior. Não é assim. Se o alimento está congelado, você não vai usar, bota no congelador. Se vai usar naquele dia, tá? Ou no outro dia, com poucas horas, pode ficar algum tempo, mas não pode chegar a tirar uma coisa do congelador, do supermercado e largar na geladeira em casa e ficar uma semana com ele ali, porque não é adequado isso. Não, então o cuidado com o alimento ele começa desde a compra. Não observar só a questão de validade, mas sim a forma com que esse alimento está sendo exposto à venda. Temperatura, se o alimento diz na rotulagem que ele é congelado, ele tem que estar congelado, ele tem que estar rígido ao toque. Se o alimento que diz na rotulagem é resfriado, ele tem que estar resfriado. Então essas verificações no momento da compra é bastante importante. Verificar a questão de integridade, de embalagem, não pode estar rasgado, não pode estar rompido, além da validade. E esses cuidados, se ter essa manutenção desses cuidados até a residência. Porque outra coisa que as pessoas têm que acostumar, isso eu aprendi, com essa variação de temperatura aqui no inverno.
Tá? E o nosso extremo calor no verão, não adianta você fazer rancho no supermercado, daí dá uma paradinha na academia, deixa tudo dentro do carro, depois chega em casa, já está tudo estragado, gente. Já começou o processo, daqui a pouco tu vai botar na geladeira, vai retardar, vai segurar alguma coisa, ou vai congelar uma coisa já com a salmonela vivinha lá dentro esperando para atacar, né? Ainda se tem a cultura de que vai cozinhar, vai matar tudo. Não é bem assim. A gente sabe que tem uma série de bactérias patogênicas que se encontram nos alimentos e algumas produzem toxina. O mecanismo de ação dela é toxina, então essas toxinas elas não são inativadas com o calor. Por exemplo, o Staphylococcus aureus, que existe no alimento, mas ele existe num nível aceitável, a ponto de não causar doença. Quando se tem um aumento de temperatura do alimento, ele produz toxina. Essa toxina ela não é inativada pelo calor e a pessoa vai cozinhar aquele alimento que teve uma oscilação de temperatura e ela vai passar mal. Então esse cuidado é durante toda a cadeia, né? Desde a compra, desde o transporte, sempre cuidando a forma de transporte, temperatura. Então, tô certo que a dona de casa, o dono de casa, o comprador tem que chegar. A última coisa que ele vai fazer naquele dia é passar no supermercado. Isso. Se ele vai comprar algo, naturalmente, que seja perecível, que exija refrigeração. Isso. Se o cara vai comprar outra coisa, não, mas assim, compra e vai para casa. Comprou iogurte, comprou frios, comprou carne, ok. Comprou um congelado, ok, não tem problema, mas pega ali, porque tem esse tempo de deslocamento entre a tua casa, o estabelecimento que tu comprou e a tua casa, está sem a refrigeração adequada. Tá? E se for um dia muito quente, deu, né? Sim. Então, tem que ter um bom planejamento durante a compra, né? Até no próprio momento da compra, deixar os perecíveis por último. Isso não entrar com o carrinho, né? E já comprar os congelados. E já pegar os perecíveis. Né? Então, fazer o trânsito comprando aquilo que pode ficar em temperatura ambiente, material de limpeza, enfim. Né? Deixar os perecíveis por último. Vou ter que passar em outros lugares antes de ir para casa. Então, que tenha uma bolsa térmica, uma caixa de isopor para acondicionar esses alimentos de forma correta durante o transporte também. Nós estamos conversando com a doutora Paula Marques Rivas, da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre alimentos, sua conservação e os cuidados que a gente tem que ter com eles no dia a dia. Nós já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 30 21 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com a doutora Paula Marques Rivas, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Estamos falando sobre alimentos, conservação, os cuidados que a gente tem que ter com eles. Não posso esquecer de falar, porque ele magoa, ele fica chateado, uma coisa, eu não falo da HP Video, ele fica, que é uma coisa, ele não dorme uma semana. Mas aí a HP Video, Roberto Aguiar, tá? As imagens desde 2009, está nos acompanhando aqui no programa .net e no ricardoorlandini.net. Doutora Paula, falamos então dos cuidados, alguns cuidados da alimentação,
como lidar com os alimentos, né? Falamos até do supermercado, tá? Da compra. A última compra que você faz é a de perecíveis e daí vai para casa. Porque não pode deixar pegar calor, mesmo no inverno, porque o nosso inverno é traiçoeiro, né? Não, hoje de manhã eu saí de casa, estava 8 graus, tá? Daqui a pouco já estava 25. Ai meu Deus, tem alguma coisa errada. Então a amplitude térmica é muito grande. Doutora Paula, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, já vou fazer uma consulta aqui, né? Como é que eu faço? Eu faço as compras como tu dissesse. Eu pego as coisas, tudo que não estraga, tá? E eu começo geralmente pela área de limpeza, que daí eu boto tudo lá embaixo, né? E depois na parte de cima do carrinho, que eu uso aquele de 2 andares, daí eu começo a comprar lá arroz, feijão, café, coisa e tal. Daí num determinado momento eu vou comprar os congelados e vou lá com presunto, queijo, carne fresca e pá, boto em cima dos congelados. É isso que eu faço. E peço para botar junto na mesma sacola e vou para casa. Tá? Que eu levo uns 40 minutos para chegar em casa. É uma boa tática para quem não tem um isopor ou um saquinho térmico? É uma ótima tática, porque a fonte de frio para o alimento refrigerado está garantida. Uhum. Então é uma ótima alternativa, né, de se acondicionar tudo na mesma sacola de transporte e agilizar esse tempo de transporte. Perfeito. E a questão há uns anos atrás, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde pregavam, tá, de os produtos de limpeza fossem embalados separadamente, em sacos separados. Qual é a orientação para produtos de limpeza? Continua a não misturar ali, não bota detergente e outras coisas com carne, com frios, com pão, é isso? Isso, então, é a mesma orientação que a gente passa para os estabelecimentos comerciais, é a mesma orientação que a dona de casa tem que ter na sua residência. Os produtos químicos, eles são uma fonte de contaminação química para os alimentos. Uhum. Então, tem que Dá um vazamento ali. Tem que existir sempre uma separação física desses dois materiais, né? Alimentos e produtos químicos. Pela chance de contaminação e também pela chance de contaminação por odores. Uhum. Né? Porque a maior parte dos produtos químicos, eles têm fragrância. E isso transmite ao alimento. Pega um alimento que tem maior capacidade de absorção desse odor, por exemplo, um pão. Que cheiro que tanto cheiro. Exatamente. É de alguma coisa que estava ali. E aí uma vai que ver boa que estava ali. Por uma falha de uma água acondicionamento. sanitária, né? Agora, meu tempo, todo o tempo está que boa. Estreguei a minha idade. Água sanitária. Água sanitária hoje, mas um detergente, Isso. uma coisa, um desinfetante que pode estar mal fechado e tá ali, ficar aquele cheiro de pinho. Eu não vou dizer pinho ao sol, porque vou entregar o resto da minha idade. Isso durante a compra e também na manipulação em casa. Né? Às vezes guarda produto químico no mesmo armário das panelas. Uhum. Então essa proximidade tem que ser evitada, né? Acondicionar de forma correta, ou num armário separado, ou num recipiente, num pote fechado, junto ali com os utensílios, enfim, mas que isso tenha uma certa separação física. Mas, Paula, vou te dar uma bola nas costas. Eu sou o rei da bola nas costas. Esponja. Esponjinha aquela em casa. Como é que a gente lida com isso? E paninho aquele que tem o nome Perfection, coisa assim. Esponja, paninho e pano de prato. Que dicas tu dá para a gente evitar a contaminação? Porque a gente vai lá, tipo, usa a esponja até ela não poder mais. Ela já tá, os bichinhos estão, oi gente, oi tia, como é que tá aí? Né? Aquela coisa. Tá. A mesma coisa, o paninho Perfection, aquele que tu acha que tu tá limpando, mas tu tá alastrando um monte de bactérias de contaminação. E o pano de prato? Quais são as dicas que tu dá? Então, o Perfex é o que a gente chama de panos descartáveis. Então, ele tem uma frequência de uso e, findado esse tempo de uso, ele tem que ser descartado. Hoje, a legislação sanitária ela trabalha aí com um prazo de até 2, 3 horas no máximo. Horas, gente, não é dias. Do uso do pano descartável.
Justamente porque se entende que é um equipamento, né? É um utensílio que se usa em superfície, em mãos muitas vezes, e aquilo ali ele agrega sujeiras, né? Uma carga bacteriana ali. Contaminações que tu não enxerga, mas estão ali. Né? Isso, e é um material que ele é para ser descartado, ele não é para ser reutilizado. Diferente de um pano, né? Um pano de tecido, onde uma dona de casa ou um estabelecimento comercial ele pode ter vários, né? Vários, e aí trabalhar com kits de panos e conseguir fazer essa frequência de troca a cada 3 horas. 3 horas também. Isso. Mas, no caso do pano que não é descartável, que se faça uma higienização adequada desses panos, né? Com água sanitária, com limpeza, desinfecção, para que esses panos sejam alvejados, sanitizados e retornem ao uso. E o alvejante, gente, ele não só clareia o pano, tá? O alvejante ele também é um forte bactericida, né? Isso. Tanto que era utilizado, eu me lembro quando eu era guri, se jogava nos poços de água, isso, né? Ainda se usa isso? O hipoclorito de sódio, ele é um grande aliado na questão da sanitização e desinfecção dentro da cozinha, porque é um produto que o custo dele é baixo e a eficiência é muito alta. Então, para a desinfecção, ele funciona muito bem. A única desvantagem da água sanitária é que ela tem o seu potencial de bactericida reduzido quando tem matéria orgânica. O que isso quer dizer? Se o pano está sujo, não adianta pegar a água e botar água sanitária porque não vai Tem que lavar, sabão em pó, lava, exatamente. Bota... Tem que lavar, deixar bem limpo. Lava, deixa de molho, pendura, exatamente. Seca, tá com limpinho. Isso tanto para o pano de procedimento quanto para o pano de prato. A mesma coisa. Tá, e a tua sugestão, então, é o uso de até 3 horas. Isso. Tá. Que a dona de casa ou o estabelecimento ele tenha vários desses panos para conseguir efetuar a troca aí durante a produção. Mas acho que o período de 3 horas para uma produção da dona de casa, eu acho que é bem tranquilo. Voltando ao Perfex e similares, mesmo aqueles que dizem, com tratamento antibacteriano, é 3 horas que ele dura. 3 horas. 3 então, horas. 3 horas bota no lixo. Não se garante. Não se garante. Tá, agora vamos à maldita esponjinha. A esponja, ela segue o mesmo... Dura um mês, fica lá um mês, 2 meses. Ainda que é um material que a gente consegue fazer um bom manejo ali de limpeza e uma frequência de troca um pouco mais espaçada. Né? Então, o que a legislação fala, né? Sempre com foco no risco. Né? Que essas esponjas elas sejam substituídas sempre que elas forem danificadas, né, e que se estabeleça uma frequência de higienização ou com água quente ou com a própria água sanitária, né, imerso ali, agora eu não vou me lembrar a concentração, mas a concentração que a rotulagem do produto traz, né, mas que se tenha uma troca dessas esponjas quando danificadas, quando elas estiverem rasgadas, né, enfim, né, se faça essa troca frequente. Não se fala em frequência, mas é muito do observar, né? Tá ruim. Sim, a esponja, vai fazer, troca. Depende do pouco que tu usa. Exatamente. Eu, assim, lá em casa eu procuro não deixar mais do que uma semana. Tem um estudo... essa semana tá mais nova, vai pro lixo igual. Tem um estudo até bem recente, um artigo que foi publicado que traz a informação de que mesmo a higienização da esponja ela não seria tão eficiente, né, se sugerindo somente a troca dessa esponja. Né, mas isso ainda é uma coisa bastante recente. Eu fico numa técnica minha, há uma semana e deu. Tá. Se tendo uma frequência de troca e se essa semana ela garante que tu vai ter uma esponja íntegra para utilizar... Quanto é que tá 4 esponjas? 3 pila? 4 quilos? Tem a questão do custo também. Aí vamos lá. Uma por semana são R$4, tá? Sua saúde vale bem mais do que R$4. Saúde da sua família, de seus filhos, de seus netos, vale muito mais do que R$4, né? Então, vamos lá. Ô Paula, quem quiser dicas e informações, eu sei, nós estamos na era de tecnologia, a prefeitura tem aplicativo para isso, aquilo outro, mas tem o site da Vigilância Sanitária, dá para entrar. Como é que entra em contato para pegar dicas e informações? 3289-2441. Tá. E tem o outro telefone, aquele da ouvidoria do município também que pode ligar. Isso, o telefone da ouvidoria é o 156, que é o Fala Porto Alegre. Isso, que pode atender até outras demandas, né? Isso, todas as reclamações referentes a qualquer serviço prestado e que ocorre no município podem ser feitas pela ouvidoria, 156. E, gente, eu vou pedir mais uma vez para vocês uma coisa que eu já pedi outra vez, tá?
Se você olhar um saquinho no pátio do vizinho, um terreno baldio, tá suja a piscina, tá alagado, você não quer se incomodar com seu vizinho? Não tem problema. Liga para a vigilância sanitária que eles vão lá e dão um jeito. A dengue está em Porto Alegre, gente. E dengue não é brincadeira. Obrigado. Paulo, um abraço lá no pessoal da Secretaria da Saúde. Até um próximo programa. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de Cloud Computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.